Deus nos abençoe na palavra. Eu quero fazer uma indagação para você. Eu quero pensar algo contigo nessa noite. Primeiro, eu quero que você venha conversar comigo nesse exato momento. Eu sei que está um pouco distante. Você está na sua casa, no sofá, de pijama e comendo pipoca muitas vezes. Mas espera um pouquinho. Eu quero que você converse comigo de uma forma simples. Quero fazer um pedido para você. Eu quero que você deixe tudo que for de política, de ideologia, de pensamentos humanos de lado e tenhamos agora uma conversa franca na simplicidade. Eu quero muito que você abra o seu coração aqui nessa noite e não pense muito sobre política. Então quero que você venha um pouco mais cru, sem pensar naquela ideia de ideologia política, remédio A, remédio B, Globo, SBT, não sei qual jornal você assiste, qual jornal você não assiste. E eu quero que você venha dessa forma, sabe por quê? Porque eu quero que você responda a uma pergunta. A pergunta é: nós perdemos a luta contra a Covid-19? Sinceramente, do fundo do seu coração, o seu coração simples, de forma simples, responda essa pergunta para mim. Nós perdemos ou estamos perdendo ainda e vamos perder a luta contra a Covid-19? O que você acha? Eu quero mostrar para você um slide muito importante. Alguns dados importantes para você pensar aqui comigo. E eu não sei, eu falei para você não pensar de forma ideológica, então eu não sei se você gosta ou não da OMS, deixa tudo isso de lado. Mas pensa comigo, dá uma olhada nesses números de quinta-feira. No mundo, 23 milhões de pessoas já foram confirmadas com o famoso Covid-19. Olha o segundo dado comigo. 815 pessoas morreram. Um dado alarmante. Região das Américas, 12 milhões de pessoas confirmadas com a Covid-19. Digo ainda mais, 446 mil mortes feitas pela Covid-19. Volto a perguntar para você, nós perdemos a luta contra a Covid-19? O que você acha? E para responder essa pergunta, eu quero que você pense comigo um pouquinho e abra sua Bíblia no Salmo 60. Eu vou tentar responder, usando um Salmo de Davi, essa pergunta tão difícil que tem acontecido nos nossos tempos. Salmo 60, versículo 11 e 12, nós leremos rapidamente para tentar entender o que está acontecendo com o nosso mundo. A palavra de Deus diz assim: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca, esmaga aos pés os nossos adversários. Leamos novamente. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca, Ele esmaga, Ele pisa aos pés os nossos adversários. Eu não sei se você já tinha lido esse texto antes, mas esse é um salmo de Davi com um gênero literário muito interessante, um gênero conhecido, um gênero chamado de lamento. Mesmo que Davi esteja mostrando aqui um contexto de guerra, ele está lamentando, ele está chorando, ele está queixando as suas mágoas para Deus. E eu quero dividir em 3 blocos esse salmo. Esse salmo, quando você olha, quando você percebe uma contextualização, você percebe 3 divisões, 3 blocos de versículos. O primeiro bloco, nós temos do primeiro versículo até o versículo 5º,
que vai dizer sobre uma queixa para Deus. Essa queixa é uma rejeição. Davi olha para Deus e se sente rejeitado. Há um abalo de Deus frente à vida de Davi. Ele vai dizer sobre experiências ruins, a indagação de Deus para com seu povo, mas ele finaliza com um salva-nos, Senhor. Primeiro bloco. Preste muita atenção nisso, que vai fazer todo sentido para a gente entender o 11 e o 12. Primeiro bloco, uma queixa de Davi do seu coração. Salva-nos, Senhor. Uma ordem, um direcionamento para Deus, dizendo: Deus, salva-nos, Senhor, dessa calamidade. O segundo bloco que eu percebo aqui, há uma resposta de Deus. Do versículo 6 até o versículo 9, Deus promete um julgamento. Ele escuta a queixa de Davi e ele promete um julgamento. E ele vai dizer assim: eu vou distinguir os meus inimigos do meu povo. Então essa boa mão de Deus, a sua destra, a sua mão forte, conduz o povo de Israel para mostrar a sua força. O seu julgamento está sendo concretizado através do povo de Israel. E terceiro e último bloco, que eu quero que a gente perceba muito nesse momento, e que aquele que nós vamos estudar um pouco mais a fundo. Versículo 10 até o versículo 12, que vai dizer uma oração a Deus. Eu quero tentar responder essa pergunta contigo, com toda a sua família. Uma família que talvez já tenha perdido uma pessoa para a Covid-19. Será que nós estamos perdendo a luta contra a Covid? Eu quero olhar para esses dois versículos e entender essa oração, essa queixa, esse desespero de Davi para com Deus. A primeira resposta que eu quero conversar com vocês hoje é que, segundo Davi, nós estamos perdendo sim a luta contra a Covid-19. O versículo 11 é claro, olhe comigo. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Essa sentença, ela é espetacular. Há algumas palavras aqui que nos saltam os olhos, aonde eu preciso parar um pouquinho. Davi inicia com essa queixa: presta-nos, Senhor. É como se ele virasse para Deus e falasse assim: Pai, presta-nos auxílio, nós estamos desesperados, nós precisamos de socorro e amparo urgentemente, porque nós estamos angustiados. E a palavra angústia, nesse texto, no texto original, ele tem tudo a ver com nós estamos no estreito, nós estamos apertados, nós estamos aflitos, nós estamos fechados. É isso que Davi está trazendo para a gente aqui. Outra palavra muito importante desse versículo é que nós estamos fechados, nós estamos apertados. Sabe por quê? Porque vão é o socorro do homem. Eu não sei você, mas essa palavra vã tem tudo a ver com a vaidade, com o vazio da fala. Davi está dizendo assim: Pai, presta-nos auxílio, pois nós estamos apertados, na pior. Sabe por quê? Porque nós somos vaidosos. Porque nós estamos vazios. Nós precisamos do Senhor. E essa é a primeira coisa que eu aprendo com Davi. E eu quero que você pense um pouquinho comigo se você já chegou em oração e mostrou a sua incapacidade. Porque nada mais é aqui nesse texto, é Davi mostrando a incapacidade humana frente à capacidade de Deus. A maior maneira de mostrarmos que somos incapazes está na oração. Então Davi nos ensina a responder à indagação: nós estamos perdendo para o Covid-19? Sim. Sabe por quê? Porque nós somos incapazes. Nós precisamos do Senhor. A oração, sabe o que ela é? Ela para o seu dia. Ela para a sua força, ela para um pouco a sua ânsia de ganhar, a sua ânsia de ter, a sua ânsia de buscar o sucesso humano, e faz com que você tenha sucesso frente a Deus. Isso é oração, é deixar o sucesso humano
e fazer um sucesso com Deus, a sós com Deus. É interessante que Davi vai bater nessa tecla aqui. Vão é a força do homem. Vão é o socorro do homem. Eu quero falar para você hoje, essa oração, essa postura de vida, de se mostrar incapaz, é para a gente cristã. O cristianismo é para a gente incapaz. Viver em dependência de Cristo são para pessoas incapazes. É isso mesmo. A oração mostra isso. Pessoas incapazes de lidarem com seus pensamentos melancólicos, pessoas incapazes de lidarem com seus pensamentos depressivos, seus pensamentos de medo. Isso mostra a incapacidade humana. Nós estamos perdendo a luta contra a Covid-19, sim, mas não só isso, nós estamos perdendo a luta contra os nossos medos, contra a nossa arrogância, contra o nosso orgulho, contra a nossa mentira, e nós precisamos urgentemente olhar para Deus e falar: Deus, nós estamos perdendo essa luta. O problema é que é difícil demais mostrar a nossa incapacidade frente a Deus. A nossa fragilidade frente a Deus. Há um texto muito conhecido, Marcos 2,17, que diz assim: eu vim para salvar, curar os oprimidos, aqueles que estão cansados, aqueles que estão sobrecarregados. Eu não vim para os sãos, para os justos, mas eu vim salvar os pecadores. Eu vim como médico para salvar. Para responder essa pergunta de que se nós estamos perdendo a luta contra a Covid-19, você não precisa jogar os seus argumentos políticos, os seus argumentos de governantes, muitas vezes as suas fake news, o seu Facebook, o seu depoimento. Não. Sabe como que você responde essa pergunta? Dizendo: nós somos incapazes. O problema é que nós queremos responder à ânsia de mostrar quem tem o melhor remédio, quem tem o melhor governante, quem está mexendo melhor, qual economia está melhor, que país é melhor, e nós começamos a olhar para homens, só que o texto diz que vão e fútil e vazio é o socorro do homem. Pare, dê um basta nisso hoje em nome de Jesus e diga a Deus: Deus, nós erramos em tudo. Nós queremos responder tudo pelo Facebook, pelo Instagram, por WhatsApp, nós divulgamos tudo, nós sabemos de tudo. Só que Davi mostra para mim e para você que não, nós não sabemos de tudo. É vazio o nosso falar, é vazio o nosso falar frente a 800 mil pessoas que morreram. O nosso falar é vazio, então é isso que eu entendo aqui. Quando eu entendo a minha incapacidade, quando eu digo: Deus, eu não sei o que vai acontecer com a Covid, Deus, tem misericórdia do povo, eu começo a compreender aquilo que Deus está falando aqui. Vão é o socorro do homem. Eu conheci um homem que entendeu a sua incapacidade. Esse homem que está na sua tela é o famoso pastor Lenilson. Reverendo Lenilson, um homem de Deus, um pastor que se embrenhou no meio do sertão de Minas Gerais e começou a obra de Cristo Jesus lá. Sabe por que eu quero falar dele? Eu encontrei numa viagem missionária em Pai Pedro. Um homem totalmente incapaz, com uma saúde incapaz, num lugar incapaz, com talvez um pensamento incapaz, com um curso talvez teológico incapaz, com a sua saúde debilitada, um homem
fraco, um homem corcunda, com difícil, com uma doença com ele. Era algo incapaz. Você olhava para ele e falava assim: esse homem é incapaz. Mas ele entendeu a sua incapacidade e afetou meninos de toda a cidade. Ele fez um projeto tão lindo naquele lugar, chamado Projeto Shalom. Você está vendo uma foto dele aí, com a criançada. A criançada conseguia comer uma vez por dia por causa desse homem incapaz. Esse homem que levantou e disse: Deus, eu sou incapaz. Me torna capaz, Deus. E essa incapacidade do pastor Lenilson, que faleceu um ano depois da nossa viagem missionária, essa incapacidade do pastor Lenilson afetou a cidade inteira. Todos conheciam o pastor Lenilson. E essa incapacidade dele me afetou profundamente. E eu comecei a entender que muitos problemas da nossa vida, nós precisamos olhar para esses problemas, para Deus e dizer: Deus, eu sou incapaz. Vão é o socorro do homem. Eu não consigo. Mas a história não acaba por aqui. O pastor Lenilson entendeu a sua incapacidade e olhou para um Deus totalmente capaz. E agora eu faço essa pergunta para você. Você acha sinceramente que Deus perdeu a luta contra a Covid-19? Você acha que Deus perdeu as rédeas da situação? Você acha que Deus perdeu totalmente a luta contra a Covid-19? Não, sabe por quê? Porque Ele é capaz. Nós não somos capazes, mas em Deus nós faremos proezas. Olhe comigo o texto, versículo 12. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca. Essa palavra calca, esmaga, pisa aos pés dos nossos adversários. A incrível capacidade de compreender a nossa incapacidade ajusta o foco da sua e da minha vida. Quando eu compreendo que eu não sou, eu começo a compreender que Deus é. Quando eu compreendo essa incapacidade, eu começo a entender que assim nós realizaremos proezas em Deus, porque em Deus há força, em Deus há habilidade, em Deus há eficiência, em Deus nós podemos esmagar a inimiga Covid-19. Em Deus, não em nós. Querido, a minha oração hoje é que você compreenda profundamente essa verdade bíblica e que você afete os seus amigos, para que Cristo cresça em você, para que Cristo transborde o seu coração, para que as pessoas vejam Cristo na sua vida transbordando, porque eles entendem que você é incapaz, mas algo de capaz está em você, e esse algo não é você. Louvado seja Deus por isso. Você já parou para pensar que Deus tem poder nesse exato momento de acabar com a Covid-19? Com uma palavra, com um estalo. Você crê nisso? Você crê que Deus tem todo o poder para acabar nesse exato momento com a Covid-19, com o sofrimento, com a dor, com a doença? A gente precisa urgentemente entender que não somos nós que esmagamos os nossos adversários, mas sim Deus. Em Deus nós somos capazes. E eu não estou falando para você sobre confissão positiva, de você ficar falando: Deus é capaz, eu não sou, Deus é capaz, eu não sou, Deus é capaz, eu não sou. Não, nada disso. Eu quero que você viva em todos os atos da sua vida, em todo momento. Isso aqui é Bíblia, isso aqui é promessa de Deus para a sua vida. Para que você entenda cada vez mais de Jesus, para que você entenda cada vez mais de Deus.
Eu quero que você faça um exercício mental agora. Pense um pouquinho em algum momento da sua vida, durante os longos anos da sua vida. Eu quero que você lembre de algum momento, de alguma história, em que Deus foi totalmente capaz e você foi totalmente incapaz. Pensa aí. Talvez o emprego que não estava saindo e estava tudo ruindo, a incapacidade humana estava batendo e nada estava dando certo. Talvez a sua família estava sendo destruída. Eu não sei, talvez alguma coisa que você olha e fala assim: puxa, esse momento foi um milagre de Deus, uma palavra amiga, uma pessoa que chegou para você e te deu um abraço caloroso, onde você precisava daquilo, e você percebeu a sua incapacidade, a capacidade total de Deus de afetar a sua vida. Pensa em um exemplo que você viveu. Agora a minha fala para você é: pegue esse exemplo e viva todos os dias assim. O convite do salmista é que você todos os dias olhe para Deus e diga: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é a minha vida, é o socorro do homem. Em Deus nós faremos proezas, em Deus nós teremos habilidade, porque Ele mesmo calca os pés dos meus inimigos. Olhe para Deus, prove Deus, deguste Deus, vivendo dessa forma. Dê um basta na sua intelectualidade vazia, muitas vezes, na sua informação desnecessária sobre o Covid, na sua posição, muitas vezes política, brusca, onde mata, pisa. Dê um basta nisto, porque o cristão foi chamado para amar, para tocar pessoas e curar pessoas. O cristão foi chamado para dizer: vão e fútil é a minha vida, mas totalmente capaz é Deus em mim. Nós perdemos a luta para a Covid-19? Sim. Deus perdeu a luta para a Covid-19? Não. Viva dessa forma. Mostre humildade para as pessoas. Se você está entendendo o que eu estou falando aqui hoje, se você sentiu tocado na palavra de Deus que foi exposta aqui hoje, e se você tem vivido disseminando ódio político, ódio financeiro, ódio de pensamento, ódio de ideia, se você é essa pessoa, meu irmão, peça perdão, porque vão e fútil e vazio é o socorro do homem, mas em Deus nós faremos proezas. Eu quero que nesse exato momento você baixe a sua cabeça na sua casa, tire um tempo de oração. Se você olhou para esse texto e percebeu que você é a pessoa que está dizendo: eu sou capaz, o meu governante é capaz, a minha ideia é capaz, o meu remédio é capaz, a minha visão de mundo é capaz, aquilo que eu penso e falo é capaz, a minha inteligência é capaz. Se você está pensando assim, eu quero que você baixe a sua cabeça e peça perdão para Deus, porque vão e fútil e vazio é o socorro do homem, o pensamento do homem, a ideia do homem, o remédio do homem, o poder do homem, a liderança do homem, mas totalmente importante e capaz é o auxílio de Deus. Baixe sua cabeça. Eu quero ter um momento de oração com você. Eu quero te desafiar. Não há possibilidade de fazermos um apelo para você vir aqui à frente, mas há a possibilidade de eu fazer um apelo para o seu coração, para que você levante na sua casa a sua mão, para que você levante a Deus e diga: Deus, eu estou sendo totalmente capaz, eu estou vivendo como se eu mandasse em minha vida. Se você está sendo essa pessoa, eu quero que você, eu não sei, ajoelhe na sua casa, feche os olhos, baixe sua cabeça, coloque a sua mão no seu coração, pense nisso que eu acabei de falar. Eu quero que você imagine Deus na sua frente nesse exato momento e fale com Ele.
converse com Ele, debruce nele e diga: vão e fútil está sendo o meu pensamento, Deus. Eu tenho pensado tudo, menos nas proezas feitas em Ti. Pare o seu dia, pare o seu domingo. Eu não sei se você tem disseminado informações que estão trazendo caos. Talvez sua visão política, eu não quero entrar em política, mas a sua visão política tem sido extremista de qualquer lado. O seu pensamento, a sua visão, a sua ideia de vida tem sido aquela ideia de vida de impor para pessoas. E não importa aquilo que pessoas pensam sobre você, mas você vai passando por cima de pessoas, e você vai pensando, e você vai colocando, e você vai impondo a sua vida, e você vai mostrando para as pessoas que você é capaz. Isso não é evangelho. Cristo veio aqui para os doentes, os sobrecarregados, os aflitos de coração. Pare de mostrar que você é forte e olhe para o Deus Todo-Poderoso e totalmente forte da batalha. Talvez você tenha perdido alguma pessoa para a Covid-19, mas o seu posicionamento político, o seu posicionamento ideológico não deixa você chegar nessa pessoa e dizer palavras de amor, porque você vai ter que pregar para ela a sua ideia, a sua visão, o seu remédio, a sua posição. Basta! Cristo não nos chamou para isso, Cristo nos chamou para morrer. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que Deus tenha misericórdia do povo brasileiro, que tem sofrido por causa de uma doença, que tem matado pessoas, mas que tem um envolvimento totalmente político, se politizou muito essa doença. Deus é o médico dos médicos e pode intervir e mudar toda a situação. Eu peço que você continue em oração e tenha um momento a sós com Deus. Reflita como você tem vivido até hoje, de forma capaz ou de forma incapaz. O cristianismo, ele nasce para pessoas incapazes, como eu, como você. Quero orar pela sua vida. Ó Deus, nós entregamos a Ti a nossa incapacidade, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai, porque para mostrar o nosso pensamento intelectual, nosso pensamento avançado, não sei, Pai, o orgulho humano, Pai, nós temos passado por cima de tantas mortes. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Deus, quebranta o nosso coração. Restaura a nossa vida, Pai. Restaura o nosso ser, restaura a nossa visão, Deus. Ó Deus, nossa oração é para que Jesus venha e cure, ó Pai, pessoas. Tantas pessoas sofreram com essa doença. Tantos familiares chorando amargamente, sem poder dar um abraço final, Deus. Ó Pai, compadece, que isso seja maior do que números, que isso seja maior de posicionamento político, ó Pai, que isso quebre o nosso coração, Deus. Ó Pai, eu te peço, pelo meu professor Adilson, ó Pai, uma situação gravíssima no hospital, por Covid. Ó Deus, tantas pessoas sofrendo como ele. Nós não aguentamos mais, ó Pai. Nós não aguentamos mais basear a nossa força
acharmos que nós podemos, acharmos que nós venceremos. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo, Pai. Nós precisamos da tua cura, Deus. Hoje, ó Pai. Precisamos de ti, Deus. Restaura o teu povo, ó Pai. Restaura aquele que colocou a mão no coração, aquele que se ajoelhou, aquele que se debruçou em ti, entendeu que precisa de mudança, entendeu que precisa viver mais de forma incapaz e mais de forma capaz em ti, ó Pai. Aquele que entendeu que vão e fútil e vazio é a nossa força, traga paz para ele, traga uma semana abençoada, Deus. Essa é a nossa oração, Pai. Nós não conseguimos. Consiga por nós, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém, Pai.